Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando agora a nossa segunda reunião, de estudos desse livro, A Invenção das Mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. A autora desse livro é a Oyeronke Oyewumi, E é uma novidade para nós, Nós que já estamos no sexto livro, de estudo desse núcleo, estamos pegando agora uma filósofa africana. O primeiro livro foi da Bell Hooks, Depois nós viemos discutindo outros livros, o Jorge James, o Sheikh Anta Diop, Silvio Almeida, o Molefe, Ketia Assante. E agora nós nos deparamos com esse trabalho da Oyeronke. Na semana passada nós iniciamos, a Ana fez uma bela exposição, da introdução do livro. E a primeira parte do livro, então nós vamos dar início hoje. Estava marcada para ser na semana passada, mas nós optamos por fazer uma discussão melhor, da introdução. A Sônia também trouxe um outro estudo também para ilustrar, o início desse trabalho. E aí, então, hoje nós estamos começando, de fato, a estudar os capítulos do livro, tá bom? Eu vou passar já para a Ana, A Ana vai fazer a exposição. Ela vai ter meia hora, tá bom, Ana? Acho que meia hora tá bom, E aí depois nós abrimos para as perguntas, para as contribuições, tá bom? Então, Ana, a palavra é com você. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria de começar, como a Cris trouxe, questionando, não pensando, não problematizando, não, mas sentindo muito pela chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, E entendendo que, principalmente a primeira parte, o capítulo 1, vai nos fazer compreender as bases dessa chacina, Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1. Eu trouxe bem sistematizadinho, tá, gente? Porque é um capítulo longo, complexo, Então, eu optei por trazer todos os recortes que eu trouxe para a discussão. Eles vão estar com a página que vocês têm no PDF, tá? Para vocês poderem estar acompanhando também. Então, o Oyeronke Oyewumi é uma filósofa, socióloga nigeriana, que vem nos fazendo refletir muito para além do que o nome do livro sugere, a invenção das mulheres, mas para a formação de um pensamento ocidental que se acha universal. O Oyeronke Oyewumi está nos fazendo questionar as bases desse pensamento e como ele impacta também os estudos sobre africanidades. Nós vamos acompanhar agora no primeiro capítulo. Primeiro, a Oyeronke vai nos fazer pensar. E menino, não quer já partir? Peraí. Então a gente faz assim, você vai na marra. Tudo bem. O primeiro, ela vai nos fazer questionar, visualizando o corpo, teorias ocidentais e sujeitos africanos. Então, nessa primeira parte do capítulo 1, Oyeronke Oyewumi está nos fazendo questionar essa centralidade no corpo nas construções das teorias ocidentais. Quando a gente fala das ferramentas que foram utilizadas para subalternizar determinados corpos e colocar outros em lugar de destaque, sempre o corpo é aquele que é
Visualizado. Visualizado não é à toa, gente, porque a gente tem que entender que existe dentro da forma de entender o mundo ocidental, a visão é o órgão, é a ferramenta principal para compreender o mundo. Então, cosmovisão quer dizer o olhar para o cosmo. O olhar é aquele que vai me dizer da construção de mundo. E como eu olho, a primeira coisa que eu vejo é o corpo. E o corpo traz marcadores que formam um imaginário de mundo, que formam o que é norma e o que é degeneração, o que é aquilo que desrespeita a norma, né? Que é o desvio da norma. Então, a gente vai entender sempre o homem como a norma, a mulher como aquela que é o desvio, que é aquela que não tem o pênis, né? O branco como norma e o preto como desvio, a degeneração da norma, e assim sucessivamente. Nós vamos entender que o corpo, ele é um corpo social, porque ele está inserido dentro de um contexto social, e mais do que isso, ele ocupa um lugar social. Mas, além disso, o Hiroki Oyumi vai trazer a pensadora Naomi Sheiman para nos fazer entender que o corpo é uma entidade política também, porque ele ocupa espaços e ele determina as relações de poderes dentro da sociedade. Já outra pensadora, citada por Hiroki Oyumi, vai nos fazer compreender que, para além de um corpo político, o corpo possui uma profundidade, isso é, ele tem inscrições, ele tem subjetividades, ele tem já marcado em si o que a sociedade já compreende dele. Né? O imaginário que é formado, que determina os lugares que aqueles corpos devem ocupar. E aí, na página 28, ela já faz a seguinte fala. A razão pela qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mundo é percebido principalmente pela visão. Então, é aquilo que ela vai, durante todo esse capítulo, nos fazer compreender a construção da cosmovisão de mundo como aquela que é centrada na visão e que, portanto, coloca o corpo, a corporeidade, como indicadores de hierarquia social. Tudo bem até aqui? Espero que sim, porque tem muita coisa para dizer. Então, o Hiroki Oyumi vai nos fazer compreender que o termo cosmovisão é usado no Ocidente para resumir a lógica de uma sociedade. Capta o privilégio ocidental do visual. Tá? É eurocêntrico nós usarmos o conceito cosmovisão. Então, portanto, quando nós falamos, por exemplo, da filosofia africana, nós não devemos utilizar esse conceito, tá bem? Esse é um conceito eurocêntrico que privilegia o sentido da visão. Ao contrário, o conceito cosmopercepção é uma maneira mais inclusiva de descrever a concepção de mundo por diferentes grupos sociais. Nesse estudo, então, que nós estamos fazendo, junto com a Hiroki Oyumi e todos os outros estudos que nós fazemos sobre filosofia africana, nós devemos utilizar o conceito cosmopercepção, tá? Porque descreve a forma como outras sociedades, que não as eurocêntricas, privilegiam todos os sentidos, mas principalmente a oralidade. E isso nós vamos compreender mais para frente. Dentro dessa construção ocidental de mundo eurocêntrica, foi criado um dualismo entre o corpo e a mente, certo? Do mesmo jeito que existe o dualismo homem-mulher, preto-branco, feminino-masculino, existe o corpo e mente.
né? E aí, dentro dessa visão de mundo, a mente é privilegiada desde a Grécia Antiga, né? O homem é aquele homem, não é qualquer homem, é o homem branco, aquele que ocupa um espaço de poder, né? É o patripoder, é aquele, então, que tem a mente privilegiada. E por que ele tem a mente privilegiada? Porque ele tem tempo para se dedicar a essa função de pensador. Já as mulheres, né, e os outros corpos considerados menores que os homens, eles são considerados corpos, né? Eles têm o instinto mais fortalecido, as emoções mais afloradas. Então, nós estamos falando dessa dualidade, onde a mente é a racional, é aquele que pensa, é aquele que detém o poder, e o corpo é aquele que está no lugar inferiorizado, que, portanto, deixa manifestar em si as emoções, os afetos, os instintos, né? Mantendo-se longe da razão. Então, nós temos que compreender com o Hiron Kyoyumi que as mulheres, são o corpo, e o corpo é o outro. Existe, segundo o Hiron Kyoyumi, um raciocínio corporal. Vamos citá-lo. O ponto, novamente, é que enquanto atores sociais... Peraí, Denilson, depois a gente conversa sobre isso, tá? O ponto, novamente, é que enquanto atores sociais como gestores, criminosos, enfermeiros e pobres sejam apresentados como um grupo e não como indivíduos, e desde que tais agrupamentos sejam concebidos como geneticamente constituídos, então não há como escapar do determinismo biológico. O Hiron Kyoyumi vai nos dizer um pouco do que aconteceu na chacina da favela, né? Ela está nos dizendo que existe um raciocínio corporal que já está estabelecido no imaginário social, de que determinados corpos, os corpos dos moradores da favela, são inferiores, são bandidos, são marginais e que, portanto, podem sofrer a repressão policial. Entendem? O que que vejam, ela não está falando só de gênero, ela está falando de toda a construção de um mundo social, né, gente? E que muitas vezes nos passa despercebido a forma como esse determinismo biológico, determinados corpos são para tal função, determinados corpos são para ocupar determinado lugar, já é explicado através da biologia, né? E biologia eu gosto muito, porque o Hiron Kyoyumi vai trazer separadinho, bio, tracinho, logia, isso é a lógica através da biologia, tá? O Hiron Kyoyumi vai nos fazer compreender, lá na página 33, 34, que apesar do fato de que a sociedade era vista como habitada por corpos, apenas as mulheres eram percebidas como corporificadas. Os homens não tinham corpo, eles eram mentes caminhantes. Duas categorias sociais que emanaram desta construção foram o homem da razão, o pensador, e a mulher do corpo, aquela que vai gerar, aquela que dá vida, aquela que ama. Então, é uma construção social solidificada dentro da sociedade eurocêntrica, para ser ocupado por determinados corpos, duas categorias sociais, não é só homem e mulher, é o homem como ser pensante, o ser racional, e a mulher como aquela que é o emocional, que é o corpo, que é geradora da vida, que é ligada à casa. Tá certo? E isso vai dizer de quando as pessoas procuram ocupar espaços, viu, gente? Sempre o olhar das pessoas vai estar sulhado por esse imaginário. Então, vão olhar para determinados corpos e já vão
pensar que lugar que aquele corpo ocupa, mesmo sem saber, mesmo sem perguntar. Então, para o Hiroki Oyumi, a extensão em que o corpo está implicado na construção das categorias e epistemologias sociopolíticas não pode ser subestimado. Entendem? Não é pouco a gente falar de gênero e de sexo e gênero, porque nós estamos falando de categorias que são políticas e são sociais, que determinam lugares sociais, que determinam a forma como as pessoas são vistas. E mais do que isso, que credibilizam ou não uma pessoa. O homem sempre tem credibilidade na sua fala. Já a mulher, a fala dela é questionada, porque ela é mais emotiva, ela é mais afetuosa, ela pode estar deixando que o seu emocional domine a sua racionalidade. Então, dentro da cultura ocidental, pelo menos, a sensação física da masculinidade e da feminilidade é central para a interpretação cultural de gênero. A presença, o corpo da pessoa, então, já faz com que a gente já tenha uma sensação física, né, do que esses corpos vão emanar, do que esses corpos, que sentido eles trazem em suas presenças. O gênero masculino, entre outras coisas, eles traz uma certa sensação na pele, uma certa forma, uma certa tensão muscular, certa postura e modos de se movimentar. Existe uma forma de ser homem, como existe a forma correta de ser mulher, não é? Não é qualquer fêmea que é considerada do gênero feminino, masculino, que é considerada mulher. É questionada a sua feminilidade, se ela usa o cabelo muito curto, se ela usa roupas curtas, se ela se senta de perna aberta, se ela dá gargalhada. Tudo isso foge à norma estabelecida dentro desse mundo eurocêntrico do que é ser mulher. Já os homens têm muito menos determinantes, né? Que vão dizer do que é ou não ser homem. Mas ele não pode chorar, né? Desde pequenininho, homem não chora. Olha que tristeza. Bom, então, nessa primeira parte do capítulo, o Hiroki Oyumi vai nos fazer compreender que existe uma centralidade do corpo que vai fazer com que existam diferenças e hierarquias dentro da sociedade ocidental. Então, a hierarquização dos corpos, a hierarquização dos indivíduos dentro da sociedade ocidental acontece a partir do olhar para o corpo, tá? A determinação do que esse corpo já nos traz. Gente, eu vou parar de olhar aqui do lado, porque senão eu me perco aqui na conversa. E aí, o corpo é constantemente questionado, problematizado, né? Ele está constantemente sendo exposto ao escrutínio, ao olhar, para ver se aquele corpo está se manifestando da forma correta, né? Se ele está performando a forma correta de ser homem ou mulher dentro dessa visão, cosmovisão ocidental de mundo. Na sequência, o Hiroki Oyumi vai nos fazer pensar na ordem social e na biologia. Afinal, a ordem social ela é instituída através de um modelo biológico de corporeidade. Isso é natural? É natural ser homem? É natural ser mulher? Ou é uma construção social? Isso é uma coisa que normalmente nós esquecemos de questionar, nós esquecemos de trazer, né? Dentro da visão ocidental de mundo, está tão imbricado, né,
a biologia com as construções sociais, isso é, o sexo e o gênero, que nós não questionamos essas construções. Nos parece que esses lugares são dados e universais, né? Que em todos os lugares, mulheres são mulheres e homens são homens. Ambos são construções sociais que estarão hierarquicamente dentro de uma construção hierárquica de poder. Mas o Hiroki Oyumi vai dizer que não é assim, que a onipresença das explicações biologicamente enraizadas para a diferença no pensamento e nas práticas sociais ocidentais é um reflexo da extensão do modo como as explicações biológicas são consideradas convincentes. A partir do momento que existem construções biológicas que nos falam que determinados corpos são mais delicados, né, são mais propensos para um trabalho de maternagem, que determinados corpos são mais amorosos, que determinados corpos são mais fortes, que determinados... Nós começamos a construir um olhar de mundo normatizando a ocupação de determinados espaços por determinados corpos. E nós passamos a universalizar isso, a fazer todas as nossas leituras atravessada por essa universalização, sem questionar o modo como aquela sociedade é constituída. E aí o Hiroki Oyumi vai nos provocar a pensar, de fato, na experiência ocidental, a construção social e o determinismo biológico têm sido dois lados da mesma moeda, uma vez que ambas as ideias continuam se reforçando mutuamente. A biologia reforça a construção social e vice-versa. Mas como o Hiroki Oyumi está nos fazendo compreender, é a experiência ocidental de mundo. Nós não podemos transportar essa visão para outras formas de ser e estar no mundo. Tá bem? Tudo bem até aqui? Continuo. Respiro. Respira. Bom, é um capítulo muito complexo e que vai nos fazer ampliar o olhar para mergulhar nessa obra, né? Ela está nos provocando a pensar. Gente, não é assim que o mundo inteiro acontece. Vocês não podem transportar o olhar de construção social, de referência biológica, como aquela hierarquizante de mundo, para as outras formas de sociedade, tá? E aí, em última análise, o Hiroki Oyumi vai nos dizer que o ponto mais importante não é que o gênero seja socialmente construído, mas o grau em que a própria biologia é socialmente construída e inseparável do social. Vocês compreenderam o que ela falou? Não importa, gente, se nós estamos falando que ser homem ou ser mulher é uma construção social. É muito mais profundo que isso. O que importa mesmo é que a biologia, né, o que a biologia, a ciência biologia vai dizer sobre o corpo feminino e o corpo masculino, ele está inseparável do social. Isso é, ele está construído junto e não é possível ser separado. Então, vai colocar sempre aqueles corpos em determinados espaços sociais. O homem, que é o senhor da razão, que é o racional, é aquele que deve estar sempre no comando, que deve estar sempre acima. Por isso, tantos lugares de poder são ocupados por corpos masculinos. Ao mesmo tempo, e nós temos tanta dificuldade de colocar mulheres nesses lugares de comando, porque existe uma base biológica para isso. Entendeu? Não é só social, é biológica também.
Ao mesmo tempo, é muito difícil nós tirarmos a mulher da condição de subalternidade, porque o corpo dela já é marcado pela maternagem, por aquela que deve cuidar, por aquela que deve proteger, porque é aquela que nasceu para amar, que nasceu para conceber. Todas essas construções que formam o imaginário de mundo ocidental, isso é, capitalista, moderno, eurocêntrico, cristão, né? São determinantes para os lugares que determinados corpos vão ocupar na sociedade. E aí o Hiroki Oyumi vai nos fazer pensar. Se o gênero é socialmente construído, então não pode se comportar da mesma maneira no tempo e no espaço. Concordam? Se ele é construído socialmente, então, em determinados territórios, em determinados espaços, em determinado tempo, em determinado lugar, a construção pode ser diferente, certo? Ele não é para ser igual em todo lugar, em todo tempo. Então, consequentemente, o Hiroki Oyumi vai nos dizer, é lógico supor que em algumas sociedades a construção de gênero não precisa ter acontecido. Faz sentido para vocês? Que em outras sociedades, em outros momentos, não tem existido essa construção de gênero. Tenham existido os corpos biológicos, feminino e masculino, mas não o gênero. Essa hierarquização do corpo não era necessário ter acontecido em todo tempo e todo lugar. Tudo bem? Ponto-chave, hein, gente? Deu para entender como nós chegamos aqui? Neuza já está com uma cara de interrogação, assim, ó. Tá? Tudo bem? Então, seguimos, hein? É só o começo, né, Ana? É só o começo. E essa é a base do começo, né? Sim. E aí nós voltamos para essa palavra que ela muda a forma de escrita e nos faz compreender que a biologia é o que dá sentido a essa construção social. A hierarquização de poder, a hierarquização dos corpos. Biológica. Seguimos. Terceira parte do capítulo 1. O Hiroki Oyumi vai questionar a sororarquia, o feminismo e sua outra. Sim. Não vou olhar, Marli. Vou ficar focada aqui, depois a gente conversa. O que é? A gente hoje tem esse conceito, né? Sororidade, cunhado pela Neus, não é Neus, meu Deus. Aí vocês me ajudam? Sororidade e piedade. Como que ela chama? O sobrenome é Piedade. Esqueci o primeiro nome dela, me perdoe. Daqui a pouco vem. Então, a sororarquia do feminismo ocidentalizado, do feminismo europeu, sobre a outra. Quer dizer, não existe só uma hierarquia sobre homem e mulher, mas existe uma hierarquia sobre os próprios corpos femininos. A mulher branca ocidental, aquela que é a norma, viu uma piedade. Muito obrigada, Elisa. Obrigada, Miriam. Aquela que é a norma e que, portanto, ela que vai estar acima, né, das produções e do que é dito acerca do feminismo, e a outra, aqueles outros corpos que ocupam os espaços abaixo. O Hiroki Oyumi vai dizer, assim, a questão é essa.
Em que bases as categorias pronto, escapou, tá, gente? Vamos começar de novo, volta. Assim, a questão é essa. Em que bases as categorias conceituais ocidentais podem ser exportadas ou transferidas para outras culturas que possuem uma lógica cultural diferente? Nossa, isso é básico para os nossos estudos, não é verdade? Em que bases que nós podemos pegar a construção, né, das categorias conceituais do Ocidente e transferir para os nossos estudos sobre africanidades? É uma questão que nós temos que nos fazer constantemente. Então, quando nós estamos lendo, por exemplo, Cheikh Anta Diop, nós podemos ler esse livro trazendo as construções ocidentalizadas de mundo? Não. Nós precisamos desconstruir, nós precisamos compreender de que outra forma existe uma lógica cultural dentro daquela sociedade, que se distancia da lógica ocidental. Fez sentido para vocês isso? O Hidon Kyoyumi vai dizer que durante a segunda onda do feminismo, que aconteceu nos Estados Unidos, o sexo foi definido como um fato biológico dos corpos masculinos e femininos. E o gênero foi definido como as consequências sociais. Então, ser homem e ser mulher, trazer, como o professor Alexandre me ensinou, trazer um pepininho ou ter uma mexeriquinha, traz uma consequência social, né, que faz com que eu ocupe determinados lugares e que faz também que seja mais difícil que eu acesse outros lugares, né? E isso, né, essa onda do feminismo transportou essa ideia como se ela fosse universalizante, que todos os homens e todas as mulheres do mundo, elas fossem constituídas a partir dessa construção. Quer dizer que ser mulher e ser homem aqui no Brasil é a mesma coisa que ser homem e mulher numa sociedade iorubá anterior ao século XIX. E não é possível a gente fazer essa ideia universalizante, né? Nós precisamos ampliar o olhar sempre que nós formos e questionar o que eu estou, a partir de onde eu estou querendo entender essa sociedade, a partir do que eu compreendo de uma construção ocidental de mundo, ou se eu estou me abrindo para perceber que existem outras formas de ser e estar no mundo. Porque na sociedade iorubá, ao contrário da sociedade ocidentalizada, as relações sociais, elas derivam sua legitimidade dos fatos sociais e não da biologia. Os corpos, as identidades corporais femininas e masculinas não vão, de forma nenhuma, colocar qual lugar que aquela pessoa ocupa dentro de uma hierarquia social. Dentro da ordem social iorubá, é diferente a forma que se estabelecem as relações. Ali pouco importa o seu sexo. O que existem são as relações entre indivíduos, como Manuel, se eu não me engano, colocou no nosso encontro anterior. Que se eu vejo duas pessoas conversando na rua, não era isso, Manuel? Duas pessoas conversando na rua, eu não vou olhar para as suas corporeidades. Eu vou entender que são duas pessoas conversando, independente, tá? Agradecida, aprendi, Manuel, viu? Então, nós temos que, para compreender as construções sociais dentro de outras matrizes civilizatórias, nós temos que compreender outros mapas, outras bases sociais, outras formas de ser e estar no mundo.
E aí é importante que a gente compreenda, e aí, olha, e prestem atenção no que o Iron Kyoyumi está colocando, ela está falando da sociedade pré-colonizada, aquela sociedade que não tinha ainda sido invadida pelo Ocidente. Então, ela, uma sociedade Oiá, que mantinha ainda a sua forma de ver e estar no mundo. Nós sabemos que depois do processo de imposição colonial, essa forma de ver e estar no mundo mudou, não é verdade? Mas antes, né, antes do século XIX, a cultura Oió Yorubá, ela era concebida para ser habitada por pessoas em relação umas às outras. É isso que o professor Manuel nos fez compreender. Ou seja, a fisicalidade masculina ou feminina não possuía antecedentes sociais. A hierarquia social era determinada pelas relações sociais. O que é isso? Relações sociais. Dentro dessa sociedade, Oió Yorubá, o princípio que organizava a sociedade era a senioridade, isso é, a idade cronológica do indivíduo, independente do sexo desse indivíduo. Os termos de parentesco Yorubá... Espera aí, só um minutinho. Desculpa, gente, ela quis participar da conversa. Os termos de parentesco Yorubá não denotam gênero, e outras categorias sociais familiares também não eram especificadas por gênero. Então, aquele que cuidava da criança não precisava ser a mulher, tá? Era a pessoa que cuidava. O que essas categorias iorubás nos dizem é que o corpo nem sempre está à vista e que determina a categorização dos corpos. Se o corpo humano é universal, por que o corpo parece ter uma presença exagerada no Ocidente em relação a Yorubalândia? Vocês conseguem responder? Por causa da cosmovisão de mundo, dessa preponderância do olhar sobre o corpo como aquele que vai, então, determinar o lugar a ser ocupado. Para obter, e aí citando novamente o Iron Kyoyumi, para obter a visão apropriada, tomamos a distância apropriada. Olha só o que nós estamos falando do lugar a ser ocupado por todos aqueles estudiosos e pesquisadores, né? A distância, o olhar distanciado, que notam a natureza de forma passiva, na qual o sujeito do olhar, ele também é passivo. Eles ligam a distância que a visão acarreta ao conceito de objetividade e a falta de compromisso entre o eu e o investigado, o si, e o outro. De fato, no Ocidente, o outro é melhor descrito como outro corpo, separado e distante, muito diferente daquilo que nós percebemos quando nós buscamos outras construções de formas de mundo, né, gente? Que percebem o mundo de forma diferente, de uma forma mais próxima, na relação, né, afetuosa e se deixando ser afetado por aquele outro. Quarta parte, estamos quase terminando. Vixe, Neuza, mais um pouquinho de tempo? Tá quase, hein? E ó, que eu trouxe tudo sistematizadinho. Senão, estou perdida aqui. A hegemonia ocidental nos estudos africanos. Isso, gente, é fundamental para a gente compreender, mas eu achei uma parte bem
crítica e complexa. O Hiron Kyoyumi vai nos dizer por que existe tanta dificuldade, né, para nós encontrarmos um estudo africano que seja distanciado da hegemonia ocidental. E aí ela vai trazer a seguinte referência: quer a discussão se concentre na história ou em sua ausência, em ter um Estado ou não ter, é nítido que o Ocidente é a norma, contra a qual os povos africanos continuam a ser medidos por outros e muitas vezes por si mesmos. Mas o que explica o persistente ocidentocentrismo de muitos estudos africanos? O Hiron Kyoyumi vai nos dizer que, para ela, o pensamento africano sempre se concentrou não na diferença em relação ao Ocidente, mas na identidade com o Ocidente. Os estudos africanos, segundo o Hiron Kyoyumi, estão sempre querendo o diálogo com o Ocidente e nunca mostrar a sua perspectiva e se distanciar completamente do modo ocidental de ver o mundo. E ela complementa: o ponto é que, enquanto pessoas africanas considerarem as categorias ocidentais como universidade, disciplina, teorias como óbvias, e se estruturarem em torno delas a favor ou contra, não importa, não poderá haver diferença fundamental na investigação entre tais praticantes do conhecimento, não importando quais sejam seus pontos de origem. Enquanto nós tomarmos, né, enquanto os pesquisadores e os estudiosos africanos tomarem os conceitos a partir de Europa, dessa visão ocidentalizada de mundo, e quererem dialogar com esses conceitos, não vai trazer a mudança para os estudos africanos. Sempre vai estar como um apêndice, aquele que está querendo se definir a partir do Ocidente. Deveria ser óbvio que é quase impossível criar um espaço teórico africano quando a base do discurso tem sido povoado pelos homens europeus brancos mortos. As guerras culturais sobre o que deveria ser incluído no cânone e no currículo das universidades dos Estados Unidos nos anos 80 enfatizam esse ponto. Quer dizer, é impossível se construir estudos africanos trazendo por base discussões com esses cânones. Nós precisamos nos distanciar dele, não querer nos relacionar com ele, né? E ela vai continuar explicando. O ponto é que os fundamentos do pensamento africano não podem repousar nas tradições intelectuais ocidentais. Não dá para pensar a África a partir das tradições intelectuais ocidentais, porque são outras características, são outras formas de ver o mundo, né? E que vão sempre projetar o povo africano como o outro, como aquele que não é o branco, né? E, consequentemente, vai estar colocando o povo africano como aquele que foi dominado por esse modelo ocidental de mundo. Então, o Hiron Kyoyumi vai continuar complementando. Certas coisas acompanham o território, acadêmico ou não. Pensar que se pode habitar um território e depois mudar as regras é uma mentira, gente, porque as regras e o território não são separáveis. Eles são mutuamente constituintes. Um não existe sem o outro. Isso ela está querendo nos provocar a pensar. Vocês pensarem que podem se constituir nos estudos africanos, dialogando com o Ocidente, se baseando nele, querendo trazer os conceitos para depois criar a sua teoria, não vai dar certo. Porque você vai estar sempre ligada a isso, você não vai conseguir desconstruir essa relação. E aí ela coloca uma frase que eu achei muito forte.
O ponto é que a África já está presa num abraço com o Ocidente. O desafio é como nos libertarmos. É um problema fundamental, porque sem esse afrouxamento, sem a saída desse abraço, que é necessário, nós continuamos a confundir o Ocidente com o eu e, portanto, a África com o outro. E na última parte do texto, a autora vai problematizar a tradução, a forma como as palavras em Yorubá são traduzidas para o Ocidente e se precisa ter essa tradução, ou se originalmente devem ser escritas em Yorubá, porque a construção da língua Yorubá não tem gênero, não existe essa construção binária de mundo. Então, já demonstra desde a sua origem esta outra forma de ver o mundo. Se nós quisermos construir nós quisermos fazer uma construção a partir de falando de uma matriz civilizatória, a partir da linguagem ocidental, nós vamos sempre estar caindo no problema que o Wanderson Flor já apontou no início desse livro, que é o problema da tradução. Vocês estão querendo trazer para a nossa língua o que não existe na língua iorubá. Não existe a distinção de gênero, não existe essa construção. E aí ela cita a Madhu Rapapembá para ressaltar a natureza holística das tradições orais africanas. A tradição oral é a grande escola da vida. Todos os aspectos são cobertos e afetados por ela. Pode parecer um caos para aquele que não pertencem e não penetram os seus segredos. Pode confundir a mente cartesiana, acostumada a dividir tudo em categorias, bem definida. Na tradição oral, de fato, o espiritual e o material não são desassociados. E aí, gente, eu compreendo uma construção básica do pensamento africano em distinção ao pensamento eurocêntrico. Quando nós falamos do eurocentrismo, da visão ocidental de mundo, baseada na cosmovisão, é tudo aquilo que eu posso ver, da forma como eu posso ver, principalmente através da visão focal. Quando eu vou para essa outra matriz civilizatória, a matriz civilizatória africana, em que a cosmopercepção de mundo é que norteia as relações, tudo está integrado. Aquilo que é visível e o que é invisível aos olhos, o que é material e o que é imaterial, a natureza, a cultura, a sociedade, principalmente através da audição. E durante o texto, Oiron Kyoyumi vai nos fazer entender que o olhar consegue enxergar até certo ponto. A audição não. A audição, ela dobra a esquina, ela ouve o detalhe, ela ouve aquilo que escapa à percepção dos olhos. O idioma iorubá, então, ele é isento em relação ao gênero, o que significa que muitas categorias aceitas no inglês não existem dentro dessa matriz civilizatória. Ela faz um resumão no último parágrafo do texto, que diz assim: argumentei que as hierarquias sociais ocidentais, como gênero e raça, são uma função do privilégio do visual sobre outros sentidos na cultura ocidental. Também se observou que o referencial iorubá baseava-se mais em uma combinação dos sentidos ancorados pela audição. Consequentemente, a promoção
promoção nos estudos africanos de conceitos e teorias derivados do modo de pensar ocidental, na melhor das hipóteses, dificulta a compreensão das realidades africanas. Ela foi delicada, né? Na pior das hipóteses, dificulta nossa capacidade de construir conhecimento sobre as sociedades africanas. Assim, eu encerro a minha apresentação e agradeço pela paciência. Levei um susto aqui, pensei que eu tivesse saído da reunião. Obrigado, Ana. Maravilhosa, né? Maravilhosa estudar o Eronque, né? Ela traz essa visão para a gente. É uma percepção, né? Que ela tem e que ela explica, né? Com uma profundidade muito grande, né? Entender por que a cultura iorubá não tem, né, essa divisão de sexo, né, de gênero, desculpa, não é de sexo, é de gênero. À primeira vista parece difícil, né, a gente entender isso, né? Mas diante da explicação dela, a gente vai acompanhando, né, passo a passo, e a gente vai trazendo para dentro de nós, né, essa compreensão. Então, esse é só o início, né, do estudo do livro, e eu tenho certeza que ele vai ser maravilhoso, né, daqui para frente, e é desde o começo, né? Mas a gente vai enriquecer bastante os nossos conhecimentos, né? Então é isso, eu abro para as perguntas, para as contribuições, para os comentários. A Cris já levantou a mão aqui, eu sei que ela estava ansiosa aqui por falar. Depois eu dou uma olhadinha lá no chat, que lá no chat também tem pergunta e comentários bastante importantes. Cris, então com você. Eu só vou pedir que a gente, cada participante, procure concentrar a sua fala em 3 minutos, tá bom? Para a gente poder ter o maior número possível de gente, de pessoas participando. Cris, então, e depois a Sônia. É assim, eu por causa da minha religião, por causa do culto aos ancestrais, eu sempre me aprofundei bastante nos estudos. Então, o que é muito louco dentro do Iorubá é que quando um rei fala que é sua esposa, não exatamente é uma mulher, tudo bem? E não exatamente porque é um homem, ele tem sexo com ele. Não, é porque este homem vai representar ele. Então, ele se torna sua esposa. Ou o esposo da casa pode ser uma mulher, porque é aquela mulher que ficou, que é a mais velha, e que, por linhagem, ela vai cuidar da casa inteira. Então, e o que é muito louco é que eu lendo ou assistindo essas coisas, foi um que trouxe assim. Eu falei, gente, eu sempre assisti, nunca tive essa visão, como que eu posso te falar? Analítica, não é? Porque eles colocaram aqui de uma forma tão suja esse negócio de gênero, que você fica pensando, mas como que a criança vai nascer e não vai ter gênero? Mas não tem nada a ver, não tem, sabe? Eles pegam uma ideologia e eles corrompem. E ela veio trazendo essa luz assim, que, nossa, né? Que coisa de louco. E que daí eu parei para pensar em tudo que eu já tinha lido e eu falei assim, gente, tá aqui. Não, e que louco, porque eu fiz análise da África antes do escravagismo, que é um dos temas do meu TCC. Então eu assisti o Cavalo do Rei, depois vem a Mulher Rei aí, que está aí, né, para todos, mas quem quiser vai lá, assiste o filme O Cavalo do Rei, muito importante. Então era isso que eu tinha para falar, mas depois no finalzinho vocês me deixam fazer um poeminha por causa
da infelicidade que ocorreu no morro. Eu fico agradecida. Tá bom, Cris. Sônia? Inicialmente, né, eu quero dar meus parabéns. Memorável a apresentação de Ana, que é sempre fantástica, de uma, né, de uma fineza assim, conceitual, assim, fora do comum. Bem, uma filósofa, esse gabarito tem que ser assim mesmo, né? Mas, de todas as contribuições, Ana, que você repassou, né, dela, da Heron, que eu nomeei, a gente tira algumas que, para mim, são muito caras. Primeiro, a questão da colonização, né, do processo aviltante da colonização, porque essa violência sobre os corpos, né, e essa violência, quando introduz, por exemplo, uma visão de mundo, né, uma cosmovisão dentro de uma cultura na qual uma compreensão de mundo não existia, de uma violência atroz. Então, já começa por aí, essa questão da violência do colonizador, né? Eu penso que é uma discussão que todos os pensadores e pensadoras africanos de todas as áreas, o que está tentando, desde Macientova, e dentre outros que a gente está trabalhando aqui, é sempre nesse aspecto da libertação desse povo, né? Dessa colonização, para um dia decolonizar para a descolonização, né? Então, quem sabe um dia, até nós também. Então, assim, eu acho que é uma contribuição muito grande, e também uma querela que eu penso que ela tem muito grande com o movimento feminista ocidental, que gosta de enquadrar, por exemplo, ou quer enquadrar, por exemplo, o seu modo colonizador de se dizer gênero e de trabalhar a questão de gênero, não respeitando, por exemplo, as mulheres de África dentro dessas peculiaridades culturais, né? Então, assim, dentro dessas especificidades. Então, assim, ainda até o movimento feminista também, ele vem com essa visão colonizadora, né, impondo também à mulher africana uma visão e uma compreensão dela mesma, a qual não corresponde, por exemplo, à sua cultura, né, e os seus modos operantes de ser. E aí também ela traz para a gente, como você bem salientou, a partir da chacina do Rio de Janeiro, né, a compreensão do corpo, desse corpo que pode ser violentado, pode ser aviltado dentro da sua própria raiz, dentro da sua própria cultura, dentro da sua própria forma de se civilizatória, né? Então, eu penso que ela traz muitas questões, e ela traz a questão da língua, né? Que é muito importante também, que é uma questão que vai vir. A questão, por exemplo, cultural, antropológica, né? Mas penso que ela tem uma discussão linguística, assim, também muito forte dentro desse livro, né? Ela traz também essa questão, que eu penso que vai aparecer mais nos próximos capítulos. Mas, assim, ela é inquietante, né? Porque... E ela mostra também, pelo aspecto sociológico, filosófico, por exemplo, possibilidades também da libertação desse povo, né? Dessa cultura do colonizador. Porque a gente também, no Ocidente, a gente tem visões, assim, muito cristalinas de como a gente vai tratar, por exemplo, esse modo opressor. A maior parte, por exemplo, das pessoas que trabalham com a questão da opressão vai muito pelo movimento do marxismo, né? De determinadas visões que são empreitadas. Então, assim, fica difícil
dentro da perspectiva da Hieronque, né, ver uma possibilidade da libertação de um povo, mas não mais pelos critérios e pela visão de mundo, né, que o próprio Ocidente criou, né, que são as visões e os métodos epistemológico, metodológico que o próprio Ocidente criou. E aí ela vai trazer cosmopercepção, vai trazendo outras categorias e a partir de outros caminhos para tratar da opressão, da libertação e desse corpo e desses corpos, né, que são violentados e que ainda vem com essa marca da colonização até aqui, né, na nossa cultura descendente disso tudo. Bom, era isso, era o que eu tenho para hoje, assim, para pensar, porque hoje eu estou para lá de cansada, mas é o que eu venho pescando dessa aí. Desculpa se eu... Não sei nem se eu passei, né, Elza? Mas tu também tem que me Não, controlar. desculpa, eu acabei passando aqui, também não marquei o tempo, mas tudo bem, tá, foi muito bom. Você quer comentar, Ana? Rapidamente, só duas questões que eu acho que ficaram em aberto, que eu fiquei pensando, e também a partir da fala da Sônia. A gente pode pensar, então, que o Iron que vai problematizar, né, as ondas do feminismo e a forma como eles carregam essa visão ocidentalizada de gênero, e aí o que a gente faz com isso? A gente não vai mais pensar no feminismo? Não. Existem os outros feminismos, né? O feminismo não é singular, ele é plural, e também existe o conceito mulherismo, que foi cunhado pela Alice Walker, né? Para falar dessas outras construções de mundo que não estão incluídos no pensamento feminista. Então, falar de construções de gênero, de mulheridades, de mulherismos, é uma forma de ampliar o mundo e entender que ele é composto por diversas formas de ser e estar no mundo. E aí, Sônia, eu penso, né? Achar, não acho nada. Que a gente poderia ir com o Nego Bispo pensar no conceito de contracolonialidade, que eu acho que se aproxima mais da proposta da Yoidon Kyoyumi, né? Ela não quer descolonizar, ela quer contracolonizar, né? Ela quer esse movimento de recuperar, ela não quer diálogo com o Ocidente, né, como ela mostrou, né, que isso a gente cai sempre no engodo de pensar que a gente pode começar dialogando para depois desapertar o abraço. Mas aí como que desaperta esse abraço, né? Então eu acho que Nego Bispo pode contribuir com isso. Ele fala, não quero falar sobre isso, eu quero falar a partir de nós, né? Do que nós entendemos que é o mundo. Talvez, não sei, para a gente pensar junto aí. Concordo, Ana, concordo. Agora, só uma coisa, viu, Neuza, só antes de você passar. Tem Sim. a Cleonara Hundson, né, que ela trabalha com mulherismo africana, né, que a Nan Dover também trabalha, né, e que a Heron também se fundamenta, né. Eu estou olhando aqui no chat, então tem algumas perguntas aqui, Ana. Eu vou passar para você enquanto o pessoal aí vai pensando para levantar a mão também, tá bom? O Denilson Marques dos Santos, ele é de Belém do Pará. Ele está perguntando, professora Ana Cláudia, e o termo cosmogonia e cosmopercepção abarcaria, entre aspas, este pensamento ou não? Ele faz essa pergunta. O Manuel Alves Oliveira, ele faz um comentário aqui, mas não estou entendendo como uma pergunta. De qualquer forma, eu vou ler.
Determinados corpos, entre aspas, têm lugar específico. Desta forma, ideologicamente criou-se a falácia de que mulheres são incapazes do raciocínio lógico, ou seja, de que não gostam e não dominam a matemática. O objetivo seria afastá-la das ciências exatas, que as ofereceriam profissões de maior renda. Deixa eu ver mais aqui. Aí o Manuel também comenta aqui. Ler sobre o prisma de uma hermenêutica feminista negra é o que objetiva Eronque. A Cris coloca um comentário aqui, mas ela já comentou, né? A Marli comenta: indivíduo é uma categoria ocidental, pessoa é categoria afrocentrada, que constrói a discussão da autora. O Inácio, ele faz aqui duas perguntas. Como o continente africano romperá a dominação econômica, política e cultural, rompendo com o eurocentrismo? Tá? Então, são duas perguntas do Inácio. Acho que é isso. Se você quiser responder, depois eu vejo se tem mais. Tudo bem, Ana? Sim. Bora lá. Cosmogonia vai falar, então, de uma relação, então, com uma construção espiritual, com uma construção de princípios mais baseados nos princípios religiosos, que também dizem de uma forma como um povo estabelece as suas relações, né, e o seu modo de ver o mundo. Mas aqui no texto, a autora, ela vai fazer essa reflexão entre essas duas construções da forma de observar o mundo, né? Através da visão, que é a ocidental, e através da percepção, que é o modo como os povos, alguns, a maioria dos povos de África, fazem a sua construção, né, de matriz civilizatória. Eu compreendo que a autora está querendo nos fazer compreender, nos entender, que a visão, ela é situada e que ela é limitada, né? Ela enxerga o corpo e vai julgar a situação a partir do que ela enxerga, ela não se amplia e nem estabelece relações com o tempo, com o espaço, né, com aquilo que está no entorno. Ela é visão, ela vê e compreende o mundo. E ela só compreende como mundo aquilo que ela consegue ver, então aquilo que é material. Ela não estabelece também relações com o que não é material, com o que é religioso, com o que é espiritual, né? Com outras formas de constituição de mundo. Que é o que acontece na cosmopercepção. A cosmopercepção tira todas as dicotomias, todas as divisões. Então, eu percebo o mundo através de todos os meus sentidos, sendo que a audição é prioritária para o povo iorubá e para outras matrizes civilizatórias de África. A audição, né, tanto que eles têm essa relação com a oralidade, é aquilo que vai me fazer compreender o mundo. Então, eu escuto o mundo, eu escuto o que é material, o que é selvagem, eu não faço distinção entre cultural e natureza, eu não faço distinção entre mundo material, aquilo que eu vejo, e o mundo imaterial, né, que é onde habitam os ancestrais. Dentro dessa cosmopercepção está tudo relacionado, está tudo junto. Tá? Agora, é lógico, dentro dessa cosmopercepção, se eu entendo a ancestralidade como parte dessa minha forma de compreender o mundo, é também uma forma de trazer a cosmogonia e a forma como a relação com as religiosidades está incluída, né?
porque ela é baseada nisso. O que era a outra pergunta? Que sumiu aqui. O rompimento, não é isso, Neuza? Isso. Quer que eu repita? Como... Não, eu abri aqui, ó, Ah, tá. É a do pergunta do Inácio, né? Inácio, Viu, Inácio? Olha, vamos ser bem francos, nós estamos vivendo num mundo, né, que está todo conectado. Nós precisamos, África, né, na minha percepção, na percepção de Ana, tá? Precisa estar integrado nas relações políticas, né? Ele não pode se colocar sozinho e sem estabelecer relações comerciais, relações diplomáticas. O que tem que mudar é a forma como essas relações se estabelecem. Não mais de inferioridade diante do mundo ocidentalizado, mas numa relação mais de igualdade. E como que é possível acontecer isso? Através do rompimento, é o que um pouco do que a Don Kyoyumi está propondo aqui, que ele fale a partir do próprio continente. Né? Eu não preciso me ancorar no outro, né, no ocidentalizado, para que eu possa falar de mim. Não. A África precisa falar dela a partir dela. Né, e não mais trazer para si os conceitos ocidentais para embasar o seu pertencimento ao mundo. Ela tem que mostrar que existem outras possibilidades de construção de civilização, né, tão boas quanto a ocidental, apesar que a ocidental, vamos falar aqui entre nós, né, está falida, que está uma coisa de louco. Mas, como ainda existe esse sonho doido do eurocentrismo, que ele se acha o centro do mundo, eu compreendo que o que o Don Kyoyumi está querendo nos provocar a pensar esse diálogo a partir do pertencimento ao próprio lugar. Né, falar a partir das suas bases civilizatórias, usando os seus conceitos, a sua forma de ver o mundo. E mais do que isso, não é porque existe também alguns estudiosos que vão dizer, o meu embasamento é o que o Don Kyoyumi está dizendo aqui no texto, não sou eu não, tá? Existem estudiosos que vão trazer o seu pertencimento, né, as aprendizagens com os pais, dentro da cultura da sociedade, como a base da sua matriz civilizatória e do seu conhecimento de África. Ok, legal, mas precisa de mais. E aí, o que ela está provocando? Não adianta a gente querer buscar esse mais nas universidades europeias e americanas. Eles vão trazer a ideia dele e nós vamos continuar sendo outro. Nós vamos continuar sendo inferiorizados, nós não podemos, nós temos que fortalecer as nossas universidades, nós temos que fortalecer a nossa visão de mundo e falar a partir dela. Bom, isso foi o que eu compreendi do texto, né, do que o Don Kyoyumi está trazendo aqui para a gente. Espero que tenha feito sentido, Inácio. Aqui, elogios, bastante elogios. Bravo, professora, que riqueza. Muito obrigada, professora Ana. Estou repetindo algo dito. A magnânima apresentação da Ana. Muito lindo. Ana, gratidão maravilhosa. O Santos Paulo, que é o professor Pedro Paulo, como as visões, as posições sociais das pessoas mudavam constantemente em relação a com quem estava interagindo. Eu vou repetir. Como as posições sociais das pessoas mudavam constantemente em relação com quem estavam interagindo. Estou entendendo que é uma pergunta. Ele levantou a mão. Professor, pode repetir, por favor?
noite, boa noite a todos. Né? Parabéns, Ana Cláudia, por sua exposição. Eu tentei formular uma questão, mas ela não ela teve uns erros lá, né, assim, ficou incompreensível, né? Porque esse é um trecho né, da leitura, até onde eu consegui fazer, né, a leitura do livro, né? E sob o ponto de, a minha preocupação, assim, né, sob o ponto de vista, por exemplo, né, da linguagem, né? Porque ela coloca que a, a, a introdução de categorias ocidentais, né, na cultura iorubá foi forçada, né? Então, quando fala forçada, é porque houve aí um ato de violência, né? Um ato de violência que introduziu, né, uma mudança, né, digamos assim, de princípio, de conceitos, né? Uma mudança epistemológica, né, na visão de mundo, né, da cultura iorubá, né? E a visão de mundo, né, ela age sobre, né, a realidade, né? Ela te empurra a agir sobre a realidade, né? Então isso também caracteriza uma mudança de comportamento, assim. E eu vi nessa parte do texto que havia uma hierarquia nas relações sociais, né, que eu não consigo ainda dimensionar a complexidade dessa hierarquia, né, da cultura iorubá, né, porque havia mudanças, né, de acordo com as circunstâncias, né, com quem a pessoa se relacionava, né? Isso antes da colonização, né? Então a relação ela era uma relação metabólica, digamos assim, né? Uma relação de uma constante mudança, né, de acordo com a relação que a pessoa estabelecia com o outro, né? Então, assim, isso daí me chamou atenção, né, porque isso caracteriza uma prática, né? Caracteriza uma prática, né, e do ponto de vista da prática, né, é, que, logicamente, ela vai estabelecer, né, um alicerce, digamos assim, né, para a formação de uma cultura relacional, né? Será que a gente poderia tentar, né, esmiuçar um pouquinho esse tipo de prática, né, da cultura urbana? É só essa questão aí. Obrigado. Ô, professor, mas isso daí, nossa, vamos fazer outra apresentação, Neuza? Por favor. Não, né? Não, vamos nós tentar. temos mais 15 Um minuto. minutos. Um minuto. Tá. Eu acho que aí tem 3 questões que são basilares, tá? Nós estamos, então, falando de 2 concepções de mundo diferentes, 2 estruturações de mundo diferente e 2 linguagens que estruturam essa sociedade de formas diferentes. A visão ocidentalizada que tem uma linguagem estruturada no gênero, né? E a sociedade iorubana pré da colonização, que tinha uma linguagem que não existia essa estruturação de gênero. Primeira coisa. Então, a linguagem. A partir do momento que o colonizador se apossa desse lugar,
deste povo, a primeira mudança que eles fazem é querer impor a linguagem ocidentalizada. Olha, vocês agora vão falar a partir dessa linguagem, porque a linguagem trazia o modo de estruturar o mundo, a partir do binarismo de gênero. Segunda coisa, nós temos que entender que essa sociedade iorubana pré-colonial, ela era estratificada, tá, professor? Ela tinha os lugares estratificados socialmente. Então, tinha do governador ao escravizado. Gente, é uma outra discussão, mas o escravizado não é a mesma coisa que a escravização que aconteceu no Brasil, é outra construção de mundo, tá? Mas existia essa hierarquização pela estratificação. Então, o governante estava no topo, o escravizado estava na base da pirâmide. Ao mesmo tempo, nós não podemos usar o conceito outro para falar da sociedade iorubá. Não existia o outro, eram pessoas. Não tinha o dualismo lá, não tinha esse binarismo, né? Eram todos sujeitos, estavam todos colocados no mesmo lugar social. Olha que complexo, não é fácil não, né? E a terceira coisa que nós temos que entender é que, para considerar as hierarquias sociais dentro da cosmopercepção iorubana, é pela idade, tá? Então, sempre os mais velhos, eles vão estar numa condição superior, mas nós temos que entender o seguinte, para eu entender a hierarquização social e urbana, eu tenho que colocar junto a idade e o extrato social que essa pessoa está. Então, a mais alta colocação era independente do gênero, tá? Não era generificada, era do mais velho governante, tá? E dessa forma, nunca se referia ao gênero, à sexualidade da pessoa. Era sempre a idade cronológica e o extrato social, até chegar lá embaixo. O escravizado mais velho, ele estaria muito abaixo do governante mais velho. Deu para entender, professor Paulo? Essa longa confusão, essa é outra coisa, né? A gente está falando de outra coisa, de outro mundo. Tá sem som, professor. Obrigado, professor. Obrigado pela... Deu para entender ou bagunçou mais ainda? Pela risada, bagunçou mais ainda. Tá certo. Eu acho que com o desenvolvimento das apresentações, a gente vai, né, conectando, né, os elementos, né, porque é complexo. Né? É muito complexo. Fala, dona Sônia. Eu volto àquela ideia, né? Ela aborda a temática da colonialidade do saber, a subjugação dos conhecimentos não ocidentais. Ela está mostrando uma epistemologia marginalizada por esse Ocidente, né? Então, aqui, na realidade, o que ela está tentando fazer é dizer, olha, vamos tentar construir um sentido, outro que não esse, dado por esse colonizador, né? Então, assim, é por isso que ela não fala exclusivamente para as mulheres, entendeu? Ela está falando da questão de um povo, ela está falando de um continente que foi subjugado em termos de
dentro do campo epistemológico, dentro do campo cultural, antropológico, sociopolítico, tudo que a gente puder imaginar. Então, assim, assim. Então, assim, eu penso que o que a gente aprende com ela é falar de uma epistemologia que alguns autores, comentando o pensamento dela, chamam de marginalizada. Que bom que existe. Está para além dessa margem mesmo, sabe? Talvez a gente aprenda com ela a criar dentro da nossa cultura também uma epistemologia marginalizada para também expulsar o colonizador que está dentro de nós, de todos nós. Eu estudo muito também, eu gosto muito também do Clóvis Moura. Eu acho que quem lê aqui o Clóvis Moura, né, que ele é um neomarxista, né, mas ele traz questões assim que é muito interessante também dentro dessa desconstrução. Na realidade, se a gente pegar, olha, a Hieronque, o Marciantol, dentre outros, Checantiop, todos eles estão dizendo, olha, eles estão abordando uma forma de dizer, olha, esse continente, essa terra, essa cultura, ela passou por um processo da colonialidade do saber, da subjugação, ao momento de tentar essa libertação de toda forma, seja alguns com a luta armada, né? Outros com a cultura, com a educação, não sei, são tentativas de estar à margem dessa colonização de saber. Eu acho que o que a gente aprende com o pensamento africano é ver se a gente se autodescobre como aquele que absorveu tanto o colonizador, e um corpo preto ainda continua a carne mais barata, como diz Elza Soares, do nosso país, onde se mata 100 e poucas pessoas, onde o próprio preto ainda justifica alguns essa matança, dizendo que foi boa, que é assim mesmo, e assim a gente vai combater o crime organizado. E a gente sabe que esses pretos e pretas, eles estão num processo de subjugação colonial ferronha, assim, e nem se percebe dentro disso aí, né? Como ainda dentro desse processo escravizado. É triste e assim, é forte também. Marli? Obrigado, professora Sônia. O gancho. Seguinte, a Lélia Gonzalez traz uma discussão bastante interessante que fala sobre racismo por denegação. Na verdade, toda essa discussão que a Hieronque apresenta, porque ela nasceu lá e ela buscou as matrizes culturais da identidade cultural dela, da mesma forma que eu busquei a minha. E a partir desse posicionamento de buscar a identidade cultural, ela foi buscar, tanto ela como a Sophia Loelet, elas foram buscar como é que esses povos viviam antes da chegada do primeiro colonizador. E é essa discussão que ela traz nesse livro, que foi a tese dela, né, de doutorado. E ela também está trazendo essa discussão porque ela está mostrando a organização do racismo.
Ela está trazendo a discussão do racismo. E o racismo é uma questão, né? Porque o conceito o conceito biológico de raça já foi derrubado, já foi destruído, desconstruído. Mas o conceito de racismo não. Quem é que pode? Eu estou estudando a história e a desconstrução do racismo com o professor Kambegele Munanga. E a gente está discutindo, a gente está entendendo que o racismo é difuso, é camuflado, e que nos envolve. E aí também por trás desse racismo, que é difuso, é camuflado, nessa discussão da Yoronke, ela também traz a discussão de gênero, né? Porque toda essa construção ocidental traz o racismo, traz o machismo e traz a misoginia. Quantos de nós percebemos quando isso ocorre no nosso dia a dia? Pouquíssimo. Né? Eu também estou estarrecida com os desdobramentos que a sociedade, né, brasileira e principalmente a sociedade do Rio de Janeiro está se colocando diante do extermínio, do genocídio que aconteceu na semana passada. Mas será que nós sabemos o que é racismo? Não. Inácio? Inácio levantou a mão. Se você estiver falando, seu microfone está desligado. Desculpa, eu estava tentando me conectar aqui, ou seja, conectar o microfone. Mas a reação da população aqui do Rio não é nenhuma surpresa, né? Porque isso é trabalhado, né? Os meios de comunicação vêm trabalhando isso faz tempo, né? Que a culpa é da população. Então é esse discurso que você aceita, é bandido bom, é bandido morto, como eles costumam falar, né? E, na realidade, a classe trabalhadora, eles se vão, é um discurso que eles aceitam, que é a própria dominação, né? Quer dizer, para ele é normal, né? Matar é bandido, né? Mas não é bandido, né? Eles estão nessas condições, não é porque não é porque é toda uma construção social por trás, né? E você tá defendendo o que o que extermina da própria classe trabalhadora, né? Mesmo que como o Marcos usou o proletariado, mas ele faz parte da classe trabalhadora, né? Que tem que ser destruído, né? Não serve mais, então tem que ser destruído. E um discurso conservador tão bem construído pela classe dominante que o próprio trabalhador aceita a sua própria dominação e aceita que tem que matar mesmo, né? Mas isso pode ser seu filho, né? E parece que bandido é todo mundo que mora em favela. Eles sabem que não, que o pessoal levanta 5 horas da manhã, todos são trabalhadores, né? Levanta 5 horas para trabalhar, né? E são os filhos deles que estão sendo mortos, né? E eles não estão atentos a isso, né? 6 homens foram exterminados também no Paraná, né? E eles estavam todos virados estavam de bruços, né? Sinal que foram exterminados, já tinham se rendido e foram exterminados, né? E isso está virando uma normalidade, né? Isso tem que ser combatido, né?
Ana, quer comentar, Ana? Eu vou deixar com vocês, já que nós fomos para esse caminho, uma conversa que eu tive com as crianças essa semana, né? A partir do que aconteceu no Rio, a gente sentou junto para conversar. E primeiro eles perguntaram, né, por que que você vai falar de novo de violência com a gente? Eu falei, ué, para a gente comentar, né, porque eu acho que vocês estão sabendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem conversar sobre isso, né, se vocês têm alguma coisa para dizer. Aí eles falaram o seguinte, mas a gente está dentro dessa violência todo dia, não tem nada de diferente nisso. E aí, gente, eu fiquei me perguntando, sabe, nós como adultos temos uma visão de que a criança, eu vi tantas postagens na internet, e eu fui uma das que fez isso, as crianças estão vendo isso, as crianças vivenciaram isso, mas elas estão vivenciando isso todos os dias. Não é algo... E isso que é o absurdo. É isso que é o absurdo. Nós, adultos, estamos... Olha o que aconteceu no Rio. E as crianças estão... Nossa, aconteceu de novo. E o que me chocou mais foi eles estarem falando da Japinha, né? Da Japinha e do... Me chamou outro? Porque as referências que as crianças estão tendo são esses influencers, a Japinha do Comando Vermelho, sabe? A forma como ela aparece na internet, a forma como ela se move, o poder que ela tem dentro do comando. É isso que as crianças estão absorvendo de tudo isso. E nós, adultos, estamos aqui discutindo a partir da nossa perspectiva de quando éramos crianças, né? Trazendo essa visão romantizada de infância como aquela inocente, aquela que vive na praça puxando bexiga, né? Colorida, dançando. E eu considero que o Oiron Kyoyumi, ela está nos problematizando, nos confrontando, nos fazendo pensar, tá, até quando vocês vão continuar com essa visão ocidentalizada de mundo falido que vocês têm aí, né, que não agrega nada de valor para as crianças não querem mais essa escola que está aí, esse modelo de escola que nós temos está doente, né, e é isso, é isso. Neuza, tem alguém com mão levantada? Não, não tem não. Eu só queria fazer uma observação. Sim. No texto da Nandover, né, Sim. que é um dos referenciais dela, ela traz a questão da origem do racismo, né? Foi uma coisa assim que eu depois... E ela faz uma pergunta no tópico As Raízes do Racismo, que eu acho bem interessante. Onde o ethos e o comportamento racista se originou? E ela traz o Diop, né, fazendo aquelas referências das raízes do patriarcado indo-ariano, né, com a xenofobia, que ela vai falar, que ele fala, né, desse desenvolvimento das cidades da Grécia e da Itália, vindo com toda essa versão ao outro, né? Quem era esse outro? Aquele outro que origina a humanidade, como diz Cheikh Anta Diop, que está lá no Quemeti Antigo, que é preto, e que foi, ao longo da história, foi inferiorizado, foi monstrualizado, foi racializado, foi tudo. Então, por exemplo, aqui ela traz uma discussão que eu acho bem interessante, que o racismo ele não começou com o capitalismo, não. Ele vem na decorrência de um processo civilizatório que vem muito antes de tudo isso.
Então, a gente precisa ver que essa xenofobia, né, ele também vai, ele é um conceito e essa é uma percepção que vai trazendo também essa alusão às raízes do racismo. Então, eu acho bem interessante o que ela traz aqui, né? E que isso foi se solidificando justamente com a crença na superioridade, né? Branca, da supremacia branca, né? É algo que a gente tem que debater mais. Tem que debater mais, né? Então, há uma determinação, como a Dover fala, né, eurocêntrica da humanidade africana, como tem da nossa também, e que a gente precisa debater, a gente precisa olhar os fenômenos que acontecem, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui no mundo todo, porque não é só no Rio, é em São Paulo, é na Paraíba, é em qualquer lugar, claro, em alguns lugares com mais evidência. A gente tem que ver onde isso se originou. E a partir daí a gente começar uma discussão, nós aqui, dentro da nossa realidade brasileira, e as africanos e africanas dentro da realidade deles. Que a gente não vai mais falar por eles e por elas, não. Nem acho certo isso. Vamos discutir, vamos trazer as categorias, vamos trabalhar, mas não dizer sobre eles, nem sobre elas. Que é uma coisa que a Eronque traz, que o feminismo, por exemplo, ocidental fez com as mulheres africanas, esquecendo toda essa história aí, essa construção ideológica de raça, esqueceu completamente. Bom, era isso. Obrigado, Sônia. Não temos mais nenhuma mão levantada. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário. A Cris havia levantado a mão, mas eu não sei se ela... Parece que ela caiu. Ela caiu, ela não está mais aqui. Eu acho que essa semana, né, o que aconteceu, estamos todos e todas, né, muito abalados. Eu me sinto assim, né, desde o dia 28, quando eu soube, mexeu muito com o meu emocional. Até hoje eu não consigo parar, pensar, refletir, ler, né? É inconcebível, né, para qualquer pessoa que pratique, né, ações humanas, né, humanísticas, que defende, né, as humanidades, entender, né, o que acontece, o que está acontecendo. A gente até faz um esforço pelo lado político, né, pelo lado, enfim, econômico, tudo isso, mas fica muito difícil você imaginar que seres humanos são capazes de cometer barbaridades como essa, né? Então, eu acho que é isso, só registrar. Eu acho que a gente não tem mais muito, né, pelo menos eu, mais o que falar sobre isso. Nós fizemos um pingado filosófico pela Profib, né, e trouxemos pessoas, né, que trabalham com a segurança, né, militares, ex-militares, antifascistas, claro, com visão humanista, para discutirmos sobre os fatos, né. E aí deixou um vácuo, né, para a gente entender, né, ou buscar pelo menos ampliar o nosso entendimento sobre isso, né, de trazer uma visão antropológica, uma visão sociológica,
uma visão filosófica sobre isso e tentar entender a sociedade que vivemos hoje. Mas aí hoje, comentando numa outra reunião com outro companheiro, o comentário que ele fez, e aquilo me causou um impacto. A gente pode fazer, sim, esse análise, né, teórica, antropológica, filosófica, sociológica, mas nada vai se comparar a gente ouvir o próprio morador das favelas. Eles é que têm que dizer, né? Eles é que têm que dizer. E aí, confesso para vocês que tomei um banho de água fria, porque realmente é isso, né? Nós podemos analisar a dor do outro, mas só só o outro, né, que passa por essa dor é que pode dizer realmente o que ele está sentindo, o que ele sente. Eu sinceramente chorei muito quando vi um vídeo de uma mulher da favela enfrentando olho no olho do policial e cantando aquela música. Eu só quero ser feliz, viver mais ou menos isso, não vou lembrar da letra agora. Eu só quero ser feliz, morar na favela onde eu nasci e acreditar que o pobre tem o seu lugar. É qualquer coisa assim. Mas aquela voz daquela mulher com aquela força, dizendo aquilo, olhando olho no olho do policial e o policial intacto, parado, eu acho que para mim diz tudo, né? É isso. O Manuel levantou a mão, desculpa, Manuel, e eu acabei querendo concluir meu pensamento. Manuel Cocholi, eu gostaria de te ouvir, espero que você queira falar. Porque ele saiu da reunião. Será que ele caiu? Ele não está aqui mais, que pena. Então, só aproveitando para dar um tempinho se ele volta, Neuza, eu vou acabar só voltando para aquele assunto das crianças. O que eu trouxe para vocês é a fala de crianças que vivem na quebrada, que é a mesma condição das crianças que vivem na favela. E aí, gente, essas crianças estão dizendo que normalizaram a violência, que esse é o mundo que eles habitam, que é isso que acontece todo dia, que eles sabem. Enquanto a gente está aqui teorizando, eles estão vivendo na prática e dizendo que, vocês não estão dando mais conta, enquanto educadores, de mudar essa nossa realidade. O que vocês trazem não faz diferença. É tão errado o policial quanto o marginal, tá? Para eles, porque o policial entra quebrando, destruindo, batendo, e é tão ruim quanto o traficante. Não tem diferença. A diferença é que o traficante, se eles servirem direitinho ao tráfico, eles vão ter o apoio financeiro, tá? Vai ter comida em casa, vai ter sapato no pé, e etc. Então, como as crianças disseram para mim, eu nem sonho, dona, porque eu sei que eu vou morrer cedo, mas eu quero ter um sapato no pé, eu quero ter condição de comprar uma blusa, comprar um salgado. Então, assim, enquanto a gente não mudar isso, gente, a gente vai ficar na teoria e não ouvindo as crianças. Ouçam as crianças, compreendam a realidade que eles estão vivendo. Esse nosso mundo adulto mas faz parte da realidade. Eles estão aprendendo a ser com a menina do Comando Vermelho. E a gente está aqui achando que elas estão brincando de boneca. Não estão mais, não. Estão aprendendo a ser mulher de traficante. Essa é a brincadeira nova.
tentar colocar o vídeo que o Denilson compartilhou. Mas a Cris vai falar a poesia primeiro, o poema que ela escreveu. Desculpa, é verdade. Eu coloco lá no grupo, tá bom? Eu acho que... Foi morta não, Denilson. Ela já fez live que ela está viva, viu? A Japinha está viva. A polícia está mantendo que ela foi morta, mas não foi, infelizmente. Assim, muito obrigado, Ana. Você sempre é esplêndida. E, gente, eu tenho TDAH, daí eu vou falar umas coisas corridas, assim, entendeu? Se eu não colocar no papel, dá merda. Então, é verdade. Antes do colonizador, Yoronke, assim, eu tô lendo e para mim está sendo uma leitura muito gratificante, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já li, com tudo que eu já assisti, né? Não tem divisão de gênero mesmo, né? Olha, o meu marido talvez pode ser a mulher que está cuidando da casa. Outra coisa, é uma hierarquia por sabedoria, tá? Que é diferente daqui. Olha, você só tem sabedoria. Eu até dei risada que esses dias eu estava falei assim, eu com o meu diploma acadêmico, né? Porque Bolsonaro fez quase isso. Então, não era isso, era por conhecimento que era passado de geração por geração. Tanto que numa dessas leituras que eu estava fazendo, que não era de Yoronke, mas que vem de encontro com a espiritualidade, porque hierarquia em alguns locais, tá? Não é em todos, não vamos generalizar, porque a África é um continente que é de diversos países, mas por espiritualidade. Então, quando se fala Yatunde, a mamãe está voltando. Então, é uma criança que vai reencarnar com a sabedoria já, que vai ser aperfeiçoada. Babatunde, o papai está voltando, tá? Então, tem idade? Tem, mas essa idade é mais por conhecimento do que, na verdade, por idade, tá? Conhecimento, hierarquia. Então, como a África é diversos países, ela diverge em algumas coisas, em alguns pontos, né? Mas é tudo meio que parecido, tá? Deixa eu ver aqui, eu tive que escrever, tá? Então, vendo que sabedoria, sim, é bem posto idade, mas não é só por causa disso. A hierarquia, ela vem mais por conhecimento ancestral. Falando das crianças do Rio, o Rio é muito louco, né? Porque, veja bem, aqui está o morro e aqui está o asfalto. Ou seja, a indústria do capitalismo vendendo. Você tem necessidade de ter esse tênis, você tem necessidade de ter esse celular. Mães e pais trabalhando como empregada doméstica ou em outra função, ou muitas vezes nem pai tem, e não consegue colocar o arroz na mesa. Porque quando uma pessoa fala assim, por que não vai trabalhar? Porque quando ele vê a mãe dele e o pai dele trabalhando, que não consegue comprar um tênis, não consegue colocar, ele olha o tráfico. Ostentando. Então isso é muito sério, né? A ausência de Estado, a ausência do trabalho digno, que é posto dentro da Constituição Federal, que não é cumprido. Tá? Então, para que a gente... bom, todos sabem que eu sou uma mulher do culto, eu quero fazer nuvens de chumbo, né? Para que a gente mande embora essa coisa ruim e que nossos meninos pretos e nossas meninas pretas vivam em paz. Que eles deixem nossos meninos pretos viver. E que a mãe preta possa, que esse menino amanhã ou depois encontre um caminho na vida. Sabe? Porque para mim é muito triste isso que eu vejo. Então, nuvens de chumbo
Eu fiz uma semana antes da pandemia, e foi uma música que foi me pedida, e eu fiquei muito preocupada, porque me pediram uma música para algum, e algum está em todo lugar, né? E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Saiu um poema para Lorca, saiu, e Nuvens de Chumbo, e ela se inicia assim: olha as nuvens de chumbo, Senhor, eles não vêm por quê? Olha as nuvens de chumbo, Senhor, eles não vêm porque já não sentem o amor, já não venham sofrer, querem apagar a memória, fazendo a história desaparecer. Querem apagar a memória, fazendo a história desaparecer. Eu vou clamar, Ogum, Meje, Cavaleiro de glória, que vem nos defender, eu vou clamar, Ogum, Meje, Cavaleiro de glória, que vem nos defender, destrói o nosso sagrado Senhor, intolerância é crescente porque destrói o nosso sagrado Senhor, intolerância é crescente porque sangue de herdeiro mistura ao chão, mãe preta chora, desilusão, tambor que toca, clamando guerra, Ogum que corta, males da terra, diz aí, tambor que toca, clamando guerra, Ogum que corta, males da terra, e que Ogum esteja para todos, e na defesa destas crianças, desses meninos e dessas meninas que muitas vezes não conhecem o que é o amparo. É isso daí, gente. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado. Axé. Que meus ancestrais sempre me defendam. Boa noite a todos, todas. Boa noite, queridos. Segunda-feira que vem a gente Boa volta. noite. Tá bom? Por hoje é só. Gratidão. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a Axé a todos. todos, que Ogum esteja aí na vida de todos, Boa abrindo noite. caminho, tirando os perigos, e bora. A todos nós. A todos nós. Beijos. Gratidão. Gratidão.